um privilégio e uma alegria poder compartilhar esse momento com cada pessoa que hoje chegou até aqui, movida pelo desejo de escutar, de aprender, de dialogar e de construir outros modos de compreender o mundo, os territórios e as relações humanas. Mais do que uma coletânea de artigos e relatos de vivências, o dossiê que hoje lançamos constitui um território vivo de diálogo entre experiências, culturas, memórias, cosmologias e práticas de resistência. O conceito de bem viver que atravessa esse dossiê não aparece aqui como uma fórmula pronta ou um modelo fechado, pelo contrário. O bem viver é apresentado como uma possibilidade ética, política, espiritual e como uma proposta civilizatória que questiona profundamente a lógica individualista, colonial e predatória que organiza grande parte da modernidade contemporânea. Esse bem viver nos convida a pensar a vida a partir da interdependência, a reconhecer que não existimos separados da terra, das águas, das florestas, dos ancestrais e das comunidades. Nos convida também a compreender que desenvolvimento não pode ser sinônimo de destruição e que progresso não pode significar o silenciamento de povos e culturas. Por isso, esse dossiê possui uma dimensão profundamente decolonial. Uma das maiores novidades epistemológicas dessa publicação é justamente a forma como ela desloca o centro da produção de conhecimento. Durante muito tempo, os sistemas acadêmicos tradicionais foram organizados a partir de uma lógica que privilegiava determinados sujeitos autorizados a falar, enquanto outros eram sistematicamente invisibilizados. Povos indígenas, comunidades tradicionais, culturas afro-brasileiras e saberes tradicionais frequentemente apareciam apenas como objetos de pesquisa e não como sujeitos produtores de pensamento. O que esse dossiê propõe é uma inversão importante dessa lógica. Aqui, os autores e autoras não aparecem somente descrevendo realidades sociais. Eles falam desde experiências encarnadas, desde pertencimentos concretos, desde memórias coletivas e vínculos comunitários vivos. O conhecimento passa a ser reconhecido como algo situado, relacional e atravessado pela experiência histórica dos povos. Aqui, a resistência não é apenas enfrentamento político. Resistência também é permanência cultural, é preservação da memória, é continuidade de modos de existir. É língua, é canto, ritual, território, espiritualidade, educação comunitária e vínculo ancestral. O dossiê revela ainda que os territórios do bem viver não são espaços idealizados ou romantizados, são territórios concretos, muitas vezes marcados por conflitos, ameaças e disputas. Mas são também espaços de criação de futuro. Outro aspecto extremamente importante desse trabalho é a presença dos mapas de autorias, elaborados como parte do esforço de compreender quem fala, desde onde fala e quais pertencimentos atravessam esta construção coletiva. Esses mapas constituem uma escolha política e metodológica. Mapear as autorias significa reconhecer que o conhecimento possui território, possui memória, possui contexto e possui corpo. O primeiro mapa do dossiê apresenta a distribuição geográfica das autorias por eixos temáticos e evidencia a amplitude territorial dessa construção coletiva. Ele mostra que o dossiê nasceu de uma rede que conecta diferentes regiões do Brasil e também territórios latino-americanos. Ao observar esse mapa, percebemos que a produção de conhecimento não está concentrada apenas nos grandes centros acadêmicos tradicionais. Pelo contrário,
Há uma circulação de saberes que emerge de diferentes margens, fronteiras, comunidades e contextos socioculturais. Esse aspecto é muito importante porque rompe com a ideia de que apenas determinados espaços urbanos e institucionalizados seriam legítimos para produzir pensamento crítico. O segundo mapa talvez seja um dos elementos mais inovadores desse dossiê. Ele apresenta não apenas a distribuição regional das autorias, mas também as pertenças étnico-raciais declaradas, autodeclaradas dos autores e seus contextos socioculturais. Neles, nós vemos a presença de autores indígenas, negros, pardos e brancos, bem como diferentes contextos de pertencimento, aldeias, territórios urbanos e contextos de terreiros. Esse mapeamento é extremamente significativo porque explica algo que muitas vezes permanece invisível nas produções acadêmicas tradicionais: o lugar de fala. Ao tornar visíveis essas pertenças, o dossiê afirma que toda produção de conhecimento emerge de experiências históricas concretas. Além disso, o mapa revela uma composição plural e diversa, demonstrando que o diálogo decolonial não significa exclusão, mas sim a construção de relações mais éticas entre diferentes sujeitos e perspectivas. O gráfico de pertenças presente nesse segundo mapa também chama atenção para a pluralidade de vozes reunidas no dossiê. Ele evidencia a presença significativa de autores indígenas, negros e pardos, ao lado de autores brancos comprometidos com perspectivas críticas e decoloniais. Isso revela um esforço importante de construção coletiva baseada não na homogeneidade, mas no diálogo respeitoso entre diferentes trajetórias. O terceiro mapa, que é dedicado à identificação e localização dos povos representados nos textos, talvez seja um dos retratos mais sensíveis da amplitude cultural presente no dossiê. Nesse mapa, aparecem ao menos 15 povos originários latino-americanos: Wayuu, Saraguro, Canamari, Cocamamura, Borari, Aticum, Tupinambá, Auê Chavante, Waraô, Cuicuro, Tapuia, Caigang, També e Goitacá, entre outros. Mais do que nomes distribuídos sobre o território sul-americano, o mapa revela a existência viva de povos que seguem produzindo memória, cultura, resistência e pensamento. Ele também nos ajuda a compreender que os territórios do bem viver não são abstrações teóricas, são territórios habitados por povos concretos, portadores de cosmologias próprias, experiências históricas específicas e formas singulares de relação com a terra e com a vida. Esse terceiro mapa possui ainda uma força simbólica muito importante. Ele desafia o apagamento histórico produzido pela colonialidade. Durante séculos, muitos desses povos foram invisibilizados, deslocados ou representados apenas sobre narrativas externas. Ao reposicioná-los como protagonistas do pensamento presente no dossiê, o mapa afirma a continuidade histórica dessas existências e destas epistemologias. Talvez um dos grandes méritos desse trabalho seja justamente esse: criar pontes. Pontes entre universidade e território, pontes entre ciência e ancestralidade, pontes entre memória e futuro, pontes entre diferentes formas de conhecimento. O dossiê nos lembra que pensar o futuro exige escuta, escuta verdadeira, escuta ética, escuta capaz de reconhecer que nenhum projeto de sustentabilidade será legítimo se continuar ignorando os povos que historicamente protegeram os territórios, as águas, as florestas e os modos de vida comunitários. Por isso, esse lançamento não é apenas um evento acadêmico, é também um gesto político, cultural e ético. É uma afirmação de que outros mundos são possíveis e que, mais do que possíveis, eles já existem.
Existem nos territórios indígenas, existem nas comunidades tradicionais, existem nos terreiros, existem nas pedagogias comunitárias, existem nas redes de solidariedade, existem nas formas coletivas de cuidado. Existem nas resistências cotidianas que continuam defendendo a vida apesar de todas as violências históricas. Gostaria, por fim, de agradecer profundamente a todos os autores, autoras, pesquisadores, lideranças, comunidades, parceiros institucionais e leitores que tornam esse trabalho possível. Em nome da Parole Socioambiental, responsável pela editoria da revista Letramento Socioambiental, agradeço a todos os autores, autoras e público aqui presente que se juntaram aos imprescindíveis Anapuaca Muniz Tupinambá, Paulo Galvão Tapuia e Thalisson Correia Tembé, pela parceria rara e valiosa que tornou esse improvável trabalho em uma realização possível. Que este dossiê circule, que ele provoque diálogos, que ele inspire pesquisas, que ele fortaleça alianças, que contribua para ampliar o reconhecimento dos saberes tradicionais, territoriais e das epistemologias do Sul, e, sobretudo, que nos ajudem a imaginar e construir formas mais justas, plurais e sustentáveis de habitar o mundo. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao lançamento do dossiê Territórios do Bem Viver, Pertenças, Culturas e Resistência. Muito obrigada.